O futebol é o esporte mais assistido do planeta. Estádios lotados, multidões cantando, heróis celebrados diante de milhões. Dentro de campo, tudo parece simples. Vitória, derrota, gols, títulos, aplausos. Mas, fora das câmeras, existem histórias que quase ninguém conta. Histórias silenciosas, dolorosas, esquecidas com o tempo. E entre todas elas, existe uma que mudou o futebol para sempre. A história de um jogador talentoso, que alcançou o topo muito cedo, quebrou uma barreira que ninguém antes dele teve coragem de quebrar e acabou pagando um preço alto demais por isso. O nome dele era Justin Fashanu. Justin nasceu em um cenário comum para muitas crianças da época. Sem luxo, sem fama, sem qualquer garantia de futuro. Mas havia algo diferente nele. Enquanto outras crianças apenas brincavam, Justin observava o jogo com intensidade. Cada passe, cada chute, cada movimento parecia ter um significado maior. O futebol, para ele, não era só diversão, era possibilidade, era caminho, era esperança. E quanto mais ele jogava, mais claro ficava que aquele sonho não era impossível. Havia talento, velocidade, força, instinto de gol, qualidades que pouco a pouco começaram a chamar a atenção. E com elas, nascia também a expectativa de uma vida diferente. Nos primeiros anos como profissional, Justin começou a mostrar algo raro. Não era apenas habilidade, era presença em campo. Era a sensação de que algo podia acontecer a qualquer momento. Gols importantes, jogadas decisivas, momentos que faziam torcedores se levantarem das cadeiras. E como acontece com grandes talentos, o reconhecimento veio rápido, muito rápido. No início da década de 1980, um acontecimento colocou Justin no centro das atenções do futebol inglês. Sua transferência alcançou um valor histórico para a época. Ele se tornava o primeiro jogador negro a atingir a marca de 1 milhão de libras em uma negociação. Não era apenas um número, era um símbolo, um sinal de que o futebol estava mudando, ou, pelo menos, parecia estar. Tudo indicava que aquela seria a trajetória de uma estrela em ascensão. Mas a história tomaria outro rumo. O futebol profissional é feito de aplausos, mas também de silêncio, de conquistas, mas também de cobranças, de multidões, mas também de solidão. E para Justin, existia algo ainda mais difícil do que a pressão dentro de campo. Um conflito interno, guardado em silêncio, em uma época em que o futebol não estava preparado para ouvir certas verdades. No final de 1990, Justin tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ele decidiu falar publicamente, sobre algo que nenhum jogador profissional havia assumido antes no futebol masculino de alto nível. Foi um momento histórico, corajoso, inédito, mas também profundamente doloroso, porque em vez de apoio, vieram críticas, rejeição, isolamento, e o esporte que deveria protegê-lo acabou se tornando um lugar ainda mais difícil de permanecer. A carreira começou a perder força. Oportunidades diminuíram, portas se fecharam, o silêncio aumentou. E fora dos estádios, a solidão se tornava cada vez mais pesada. Não era apenas sobre futebol, era sobre pertencimento, sobre aceitação, sobre existir em um ambiente que não estava pronto para aceitar diferenças. Em 1998, a história de Justin chegou a um fim trágico. Um fim que chocou quem conhecia sua trajetória e expôs uma realidade difícil demais para ser ignorada. O futebol ainda precisava mudar. Com o passar dos anos, novas vozes começaram a surgir. Lentamente, o esporte iniciou um processo de transformação. Ainda imperfeito, ainda incompleto, mas em movimento. E a história de Justin deixou de ser apenas dor, para se tornar símbolo de coragem. Alguns jogadores são lembrados por gols, outros por títulos,
Mas existem aqueles que mudam algo muito maior que o resultado de uma partida. Justin Fashanu não ficou marcado apenas pelo que fez dentro de campo, mas pela coragem de ser quem era, em um momento em que o mundo ainda não sabia ouvir. E talvez essa seja a vitória mais importante que o futebol já precisou aprender.